Então, você acha que conhece verdadeiramente uma pessoa? Sabe, às vezes você pode conviver há anos com alguém e você simplesmente acordar um belo dia e aquela pessoa muda com você do nada. A atitude dela e vai te surpreender com aquelas palavras. Olha, existem situações de pessoas que em pouco tempo de uma conversa, eu não digo que são todas, mas parece que você já conhece a pessoa há tanto tempo. Sabe, eu vou te explicar para que você venha entender. A palavra de Deus diz que H, ela vai embora depois que ela percebe que ali ela não servia mais para nada, então Sara pede para Abraão a mandar embora junto com os, né? Aliás, ela ainda não estava grávida, né? Enfim, enquanto ela ali não aguentava mais tanta, né, críticas, aquelas situações entre ela e Sara, ela resolve ir embora. Mas ali o que acontece? Segundo a palavra de Deus, ela vê que o seu filho ali, ele, né, o Senhor diz que ele também tinha uma promessa, embora ele não fosse prometido por Deus, que fazia parte do propósito de Deus com Abraão, era o que Deus ia fazer com Abraão e Sara. Ali foi uma consequência de uma atitude que eles tiveram lá atrás, né? E se precipitou devido ao tanto tempo que ele estava na espera. Então, o interessante de tudo é que quando o anjo manda ela voltar para se humilhar diante da sua senhora, ela teve que, né, lidar com orgulho, né? Porque antes ela foi expulsa, antes ela foi descartada, como nada. E ali ela tem que se humilhar novamente. Então existem situações que muitas pessoas não sabem lidar com orgulho e elas não querem abaixar a cabeça e entender que muitas vezes elas precisam, sabe, mudar as suas atitudes, reconhecer que elas também erraram. Isso pode ser que esteja acontecendo com você, mas eu não digo que é o caso de muita gente que vai vir ver esse vídeo. Às vezes você pode ser uma pessoa que você passou por vários âmbitos na sua vida onde você foi muito humilhado, onde você fez de tudo para dar certo com a pessoa e a pessoa não enxergou o seu valor. Então, o que acontece? Em alguns casos, existem pessoas que, por exemplo, elas aqui, o que acontece? Você, por exemplo, né? Eu digo por experiências que eu já vivi, onde você já passou por uma situação assim. Você simplesmente fez, ajudou, ou então viveu alguma situação num relacionamento que eu não sei se é o seu caso, mas quando a gente, né, fala, aqui quando eu sinto outras pessoas também que são usadas também no meio, né, aí da internet, que Deus, né, eu acredito que Deus usa muitas pessoas para nos orientar, né, com a palavra dele. Aqui eu falo o que eu sinto e o que eu vivo e tento passar para cada um de vocês as minhas experiências que eu tenho com Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né, na nossa vida.
né? E quando nós obedecemos, tudo dá certo. Então, o que que acontece? Sabe quando você percebe de verdade, quando você conhece alguém, é quando você começa a ver as atitudes dela com, né, o tempo. E as atitudes revelam de verdade quem elas são, né? Às vezes a pessoa acha que conhece a pessoa diz aos quatro ventos que te amo. Mas eu vou te dar um exemplo, foi como eu falei até mesmo, o da H. Ali, enquanto ela era útil, tudo bem. Depois de um tempo, quando começou a trazer conflitos, aborrecimento ali entre ela e a Sara devido ao filho que ela teve com Abraão, a Sara também por ciúme, porque ela né, não queria, né, também, acho que naquele momento, compartilhar do sentimento de Abraão com os dois filhos. Ela percebia que ali estava tendo atritos e aquela coisa, né? É ele que é o meu filho, ele que é o da promessa. Aí começou a ter aquelas rivalidades. Então, às vezes, por exemplo, você sabe quando a pessoa ela gosta de você quando aparece uma situação. Bota aí um exemplo. Você é perfeita, de rosto, de corpo. Um belo dia você vai no médico e descobre que você tem uma doença. Doença, né, o câncer, por exemplo. E aí você vai ter que fazer uma cirurgia, porque se você não retirar a mama, pode passar, né? E aí o que acontece? Isso já é difícil para você, porque você olha aquilo ali e você vê, nossa, meus seios lindos, tal. E aquilo faz parte, né, da sua, né, não só a estética da mulher, mas também o olhar como que vai ser do seu marido. Então, do nada, você percebe que ele começa a mudar com você. Ele começa a se distanciar de você. E isso não só que eu falo assim, o câncer que retirou, às vezes um acidente. Você perde uma parte do seu corpo. E aí, como é que vai ser? Será que a pessoa, ela realmente, ela vai provar que ela te ama estando com você, ou ela vai te largar, ou ela vai mudar? Porque existem situações em que isso acontece. Então você começa a olhar para dentro de si, você começa a se questionar, você começa a ver coisas, você começa a pensar um turbilhão de coisas, como que pode? A pessoa jurava amor, jurava a todos os lugares que você ia, para todo mundo, para todas as pessoas que te amava. E do nada a pessoa praticamente muda radicalmente com você. Porque ela amava o que você fazia, ela amava o seu exterior. Enquanto você podia proporcionar algo para ela, ok. Enquanto você se deslumbrava na tua beleza tal, para ela, ok. Ali para ela é vergonhoso, para ela é como que você fosse menos mulher. Porque na verdade essa pessoa, ela nunca viu o seu interior. Ela não amou você como você é, como por dentro. Ela amou você o teu exterior. Então ela nunca vai dar valor a você de verdade, ela nunca vai estar com você de verdade numa circunstância como essa, porque quando se diz, promete, vou ficar com você até o resto da minha vida, na saúde, na doença, era para ser de verdade. Mas ali as pessoas, elas falam, são palavras, né? A gente vê por tudo que tem acontecido hoje, que são juramentos mentirosos. Essa não é a realidade. Então, a pessoa que passa por uma rejeição como essa, que passa por uma situação como essa, vem mil coisas na mente da pessoa. E aí você começa a procurar mil efeitos em você. Então, é exatamente isso que acontece. Então, uma pessoa de verdade, que tem um sentimento verdadeiro por você, uma pessoa que realmente for preparada por Deus para a sua vida, ela não vai olhar você apenas por exterior, pela estética, ela vai olhar para você
o seu interior, ela vai querer conhecer a sua alma. Sabe quando você percebe que uma pessoa gosta de você de verdade? Quando essa pessoa, ela passa a ter curiosidade de saber os seus gostos, as suas vontades. Ela conhece você pelo até o seu olhar. Essa pessoa, ela te enxerga de uma forma profunda, nitidamente falando. O que alguém falar muitas vezes até de você, essa pessoa, ela não vai dar ouvidos porque ela conhece você tão profundamente que ela sabe que você jamais é capaz ou faria tais coisas, tá entendendo? Então, ela vai valorizar tudo aquilo que você fizer para ela durante a vida de vocês dois juntos. Se um dia você não puder, não tiver mais duas condições, ela vai continuar do seu lado. Ela vai te amar pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você pode proporcionar. Tá entendendo agora o que eu quero passar para você? Então, tem aquela frase que diz assim: a pessoa que realmente ela te amar de verdade, exatamente, tem uma frase que diz assim, e ela vai amar você pelo que você é, a pessoa de verdade. Entendeu? Que é a pessoa certa de Deus. Essa pessoa, ela não vai ficar fugindo de você. Eu sei que muitas verdades, por exemplo, no início de um relacionamento, tem algumas coisas que às vezes no início é difícil de você falar, de você se expressar. Porque muitas vezes você fica pensando, né? Como vai ser aquela reação daquela pessoa ao você falar coisas muito profundas, muito íntimas. Então, assim, as coisas acontecem naturalmente, mas é importante que você saiba que a verdade ela tem que ser falada, ela tem que ser dita, porque tudo que começa, sabe, com mentiras, uma hora vai acontecer o quê? De a pessoa descobrir e descobrir de uma forma errada, distorcida e muitas vezes não ser da forma que aconteceu. Então é melhor você falar, ser verdadeiro, mas tudo tem o seu tempo, né? Por isso que é importante você conhecer bem a pessoa no início, procurar, né, conversar, trocar experiência, ter essas intimidades, né? Porque tem pessoas que hoje em dia elas vão muito apressadamente, não é assim, né? Ainda mais, por exemplo, quem já passou por muitas experiências, principalmente na área sentimental, elas ficam um pouco inseguras, né? Elas ficam assim com o pé lá na frente e outro atrás. Então, meio termo, mas o importante é começar com a verdade. E uma coisa eu sempre acreditei, e eu acredito muito nisso, que a pessoa de Deus é uma pessoa certa para a vida. E ela nunca vai te encarar, te ver de uma outra forma. Existem situações que às vezes a pessoa ela prefere nem saber, porque ela entende assim, a pessoa, que o que é de Deus, eu acredito dessa forma. Vem com a certeza, com a paz e a segurança no teu coração, porque Deus ele confirma, Deus testifica, né, de verdade aquela pessoa para você. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, porque a pessoa errada, essa é uma realidade, é uma frase que eu escuto e eu reflito muito. Ela sempre vai te ver de uma forma distorcida, entendeu? Ela não vai enxergar as tuas qualidades, ela não vai enxergar a pessoa que você é. Ela vai ver você só pelo aquele momento externo.
né? O que você pode até mesmo proporcionar para ela. A pessoa certa, a pessoa realmente de Deus, não. Essa pessoa, ela vem com a certeza no coração dela. Ela tem essa convicção, né, de que você é a pessoa certa, que você é a pessoa que Deus escolheu para ela honrar, para ter uma vida. Porque Deus vai testificando e Deus vai alinhando os seus pensamentos junto com o daquela pessoa. Porque você tem uma conexão, né? A sua alma com a daquela pessoa, mais ou menos isso. Então aqui eu tentei falar um pouco, né, de uma forma parametrada, de uma forma assim específica, que vocês vão entender. Eu creio que isso é uma resposta de Deus para o coração de alguém, né, que você tem pedido uma confirmação. Às vezes você quer que a pessoa ela dê um passo, mas você percebe que tem situações que às vezes a outra pessoa também, ela tá também querendo a mesma coisa. Então é por isso que muitas vezes, eu não sei se você é uma pessoa um pouco orgulhosa. Então assim, que tal dessa vez você tentar iniciar? Ah, mas a pessoa, ela, às vezes ela tá tudo bem, daqui a pouco ela muda, para de falar comigo, não me responde, não sei o quê. A gente vê muito isso no início, que uma pessoa, elas duas estão se conhecendo, né? E aí o que acontece? É o que eu falei, existem esses blacklares, essas situações onde às vezes a pessoa lá, ela já passou por situações como essa, então ela fica meio arredia, ela fica com medo. Então você também não fique colocando canaminholas na sua cabeça e achando que a pessoa é assim, ou que ela está pensando isso. Por isso que é importante o diálogo, a conversa. Gente, conversar, perguntar. Pronto, tirou a dúvida. Se não é aquilo que você pensou, beleza. O negócio vai fluir naturalmente. Só que não adianta você ficar, eu vou. Mas não vou não. Que aí dá a entender que eu tô, né, me rebaixando, me humilhando, correndo atrás da pessoa. Não, existem situações, por isso que fala, às vezes Deus, ele permite até essa situação, porque, por exemplo, às vezes você na tua ansiedade, você quer que seja daquele jeito, quer que seja naquela hora, só que às vezes não é a hora e nem o momento, entendeu? Mas do nada a pessoa não fala mais, não responde. Então faz o seguinte, ora, é o que eu sempre falo, orar. Sempre quando começar um relacionamento é muito importante. Você está conhecendo alguém, falo isso porque eu trouxe para minha vida, quando eu ficava com muita ansiedade. Então eu comecei a colocar em prática isso. Eu primeiro direciono a Deus, né? Os meus planos eu coloco diante dele. Seja por determinada área da minha vida, seja na vida sentimental, na vida profissional, o que seja que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Orar, pedir direção. Se realmente estiver fazendo parte do plano de Deus, Deus confirma, Deus fala. Então, ore, peça direção a Deus, né? Porque Deus, ele entra no coração da pessoa. Deus vai sondar, Deus vai falar para você se é ou não é. Aí Deus vai começar a mostrar para você se realmente ele está ou não de acordo neste negócio, nesta relação. Sabe o que aconteceu muitas vezes comigo? Era exatamente isso. Aí Deus me dava sinais. Deus colocava pessoas para falar comigo, para mim entender o negócio. Entende? Porque eu sempre ia na minha ansiedade, né, devido porque eu já tinha passado por outras situações. Então eu entendi que hoje eu penso assim, é o que sempre falo, mas você fica assim sozinha,
tá passando o tempo, daqui a pouco você vai estar velha, tal, não sei o que, gente. Eu tenho 2 filhos. Eu já venho de um relacionamento onde foi muito difícil. Eu já tentei conhecer outras pessoas, como eu falei já em alguns outros vídeos. E nessas meus tentativas, o que acontece? Algumas vezes, eu tomava iniciativa própria. Eu dava o meu jeito. Então, o que acontecia? Eu me frustrava. Então, teve um determinado dia, um determinado momento, uma determinada situação que aconteceu, onde o Senhor falou comigo claramente. Se eu continuasse, eu ia continuar me frustrando e quebrando a cara. Então, eu quero um relacionamento, né, que seja feito por Deus. Um relacionamento que esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, se eu decido orar, se eu decido confiar em Deus, descansar e esperar, para que eu não venha dar legalidades para viver relacionamento, né, que não esteja no plano do Senhor. Aí o que acontece? Eu começo a conhecer uma pessoa, me envolvo, daqui a pouco eu acabo entrando num relacionamento que não está de acordo com a vontade de Deus, e aí eu entro, né, numa situação onde eu vou viver pecado novamente. Viver um relacionamento à base de fornicação. E não era isso que eu queria mais para minha vida. Eu não quero uma pessoa só para ficar e morar junto e depois, sei lá, quando casar. Não. Eu quero um relacionamento onde vai ser o quê? Ali, né? Alinhado, fundado por Deus, onde eu vou estar debaixo da cobertura espiritual e onde meu Deus vai confirmar em mim, na pessoa. Não vai ter incerteza, vamos tentar. Daqui a pouco, se não der certo, separa, não. Entendeu? Porque aí eu vou estar abrindo um leque, vou estar abrindo uma legalidade, e aí lá na frente, o que acontece? Eu não só vou me frustrar, mas eu vou colocar meus filhos também em situação difícil. Então, eu sempre quis preservar muito eles. Tá entendendo? Até porque nós estamos vivendo num mundo hoje onde que é muito difícil, né? A gente tem que realmente conhecer, não dá para confiar em todo mundo, né? Principalmente quando você tem filhos, né? Muitas vezes a mulher, por suas inseguranças e às vezes por a gente ser muito emocional, a gente acaba caindo nessas situações porque não é fácil, né? A gente que é mãe, principalmente quando é mãe sozinha, mãe solteira, são muitas responsabilidades, são muitas coisas que são muito mais difíceis. Pensa que é fácil? Não é. Você ter que trabalhar para poder dar conta das despesas, para poder dar conta das coisas dos teus filhos, pagar os outros para olhar seus filhos, pagar as despesas de casa, tá entendendo? E vários fatores. Então, você trazer alguém para tua vida, colocar diante dos teus filhos, armar aquele circo todinho, fazer aquele, né, aquele histórico todo, né, como que eu posso dizer, aquele, né, contos de fantasia, né, e a criança começar a viver aquele conto. Imagina, especificando aqui, ver ali a mãe bem, feliz, aquela pessoa ter uma figura como pai, porque a pessoa certa mesmo de Deus para sua vida, ela tem que amar não só você, ela tem que amar os seus filhos também, entendeu? Então eu já estou falando aqui pro outro lado, para mulheres que têm filhos ou homens que têm filhos. Eu acredito assim, que quando você realmente tiver essa certeza ou convicção no seu coração, você tem que entender que você está entrando ali numa história onde que vai vir bagagens, e essas bagagens estão quem ali no meio. Então, eu estou pronto, eu estou preparado, eu tenho essa certeza de Deus, porque ali vai ser ali a bênção de Deus sobre vocês dois, né? E a criança ou a pessoa, ela não tem nada a ver, né, com o teu estado atual com essa pessoa. Ali vocês vão formar a família de vocês, mas essa família vai estar em conjunto com
aqueles membros, aquelas preciosidades que vêm como complemento, mesmo que não seja teu filho ou a tua filha, seja homem ou seja mulher que tenha filhos ou não. Então você tem que entender também, estar disposto para aceitar, porque por isso que é muito importante pedir a direção de Deus. Então hoje eu entendo isso profundamente, é muito importante, porque uma coisa era se eu fosse sozinha, outra coisa não, hoje eu tenho 2 filhos, tá? Então assim, eu sempre procuro muito trazer assim mensagens aqui desde o meu outro aplicativo, assim, sobre reflexões da minha vida, das minhas situações que eu passei, tenho passado, né? Eu sei que não é fácil, mas quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, Ele vai nos guiando e vai nos dando direção. Então, assim, achar bonitinho todo mundo acha, ai, muito coisa, muito isso, muito aquilo, mas e aí? Tem certeza? É uma responsabilidade. Você quer uma responsabilidade, você quer assumir de verdade essa pessoa, então você tem que, né, colocar na ponta do lápis, eu penso assim, se realmente você tem condições, né, realmente para viver essa história com essa pessoa, porque tem pessoas que, eu acredito assim, que o homem, a mulher de verdade, é assim que Deus, ele prepara, alinhar para a vida de uma pessoa, mesmo que a pessoa seja solteira, a pessoa não tenha filho, a pessoa tenha, essa pessoa, Deus, ele dá essa estabilidade, eu acho assim, que é uma estabilidade mesmo, que